Bom, então finalmente aí o nosso querido PL 741 foi então aprovado e posteriormente sancionado pelo presidente da República, convertendo-se aí na Lei 14.188, que criou o artigo 147b do nosso Código Penal, o crime de dano psicológico às mulheres. Então, assim, eu tenho certeza que nós estávamos ansiosos por essa aprovação, porque agora as relações entre homens e mulheres vão ficar muito melhores e muito mais harmoniosas na nossa sociedade. Então eu queria fazer apenas alguns complementos a essa lei, alguns comentários complementares em relação ao vídeo que eu fiz aqui no canal, bem mais completo. Se você ainda não assistiu, assista. E ao final eu gostaria de me dirigir então aos cristãos mais tradicionais e conservadores, a fim de nós trocarmos algumas ideias, porque eu percebo que tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já então te convido aí a conhecer o nosso canal se você achar que isso possa ser útil para a sua vida, considere inscrever-se se você se identificar com o conteúdo e ao final deixe aqui o seu comentário. Então apenas para fazer alguns comentários sobre essa lei, eu já falei sobre ela aqui no canal quando ainda era um projeto de lei, mas o vídeo continua valendo. Então diz lá o artigo 147b, né? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Então a primeira observação aí, a pena foi abrandada em relação ao projeto original, né? Menos mal, né? O projeto original aí que foi aprovado na Câmara dos Deputados, salvo o melhor juízo, previa uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então, menos mal, né? 6 meses a 2 anos, tranquilo, de reclusão, detalhe, né? Pior tipo de pena. De qualquer forma, uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui é que, diferentemente do crime de perseguição, que há um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre ele, esse tipo penal, ele não requer aqui uma conduta reiterada para ser tipificada a conduta, tá? Então, meu amigo, você aí que eventualmente vier incidir, ou você, minha amiga, já que mulher também pode ser autora, né, desse crime de dano psicológico, basta uma única vez, tá? É diferentemente do crime de perseguição, que requer uma conduta aí reiterada para que seja tipificado. Aqui basta uma única incidência aí na qual você cause um dano psicológico à mulher, que o senhor então estará enrolado, ou a senhora estará enrolada, e poderá responder aí uma ação penal pautada nesse tipo aqui, nesse crime. E por falar em ação penal, aí a última observação que eu queria fazer de índole técnica, que não fiz no vídeo mais completo aqui no canal, a ação de fato vai ser pública e incondicionada. Inclusive isso é um problema muito sério, cara, porque nós temos basicamente 3 tipos de ação no nosso ordenamento jurídico, né? Falando de uma forma muito simples aqui. Você tem a ação penal privada, que tem que ser movida aí pela vítima, então a vítima tem que contratar um advogado ou um defensor público se ela não tiver dinheiro. Tem a ação pública condicionada à representação. A vítima tem que se dirigir a uma delegacia, ao Ministério Público, enfim, etc., ao órgão que for apurar esse crime, e aí, então, é iniciada a investigação e depois, se for o caso, a ação penal. E você tem a ação pública incondicionada, que não depende de vontade da vítima, não interessa. Qualquer um que presenciar o crime pode levar ao conhecimento das autoridades. Então, meu amigo, por exemplo, se você estiver lá num restaurante, né, com a sua namorada na mesa, e aí vocês já comeram bastante, você está começando a achar que ela pode ficar um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais avantajado. E aí vem aquele petit gâteau e você fala, meu amor, acho melhor a gente não comer. Afinal de contas você pode, né? Muita caloria. Acho que você pode aí dar uma engordadinha. Se a garçonete vê isso aí, meu amigo, e achar que você está provocando dano psicológico na sua namorada, por querer que ela fique dentro dos padrões estéticos opressores do Ocidente, ela pode ligar para a polícia, ó, tem um cara aqui oprimindo psicologicamente a namorada dele, ou a noiva, ou a mulher, sei lá, dizendo aqui que ela vai ficar muito gorda ou gordinha se comer o petit gâteau. Então, meu amigo, é o seguinte, sua vizinha que não gosta de você, aquela amiga da sua irmã que não gosta de você, não depende nem da representação da vítima. Às vezes a mulher ficou chateada lá com o cara, podia pensar 2 vezes, será que eu vou, será que eu não vou? Aqui não tem jeito, meu amigo. Se alguém presenciar, a ação é pública incondicionada. Então não precisa ter representação da vítima. Então é mais uma coisa, né, que agrava ainda mais essa lei, que é absurda. Eu sinceramente achava que essa cláusula final aqui, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, seria retirada lá no Senado. Não foi retirado, o Bolsonaro sancionou com isso aqui, né? Há uma razão para o Bolsonaro ter sancionado isso aqui, afinal de contas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui à frente. Agora tem uma questão também interessante aqui. Meu amigo, não adianta mais ser MGTOW, né? Porque uma coisa que os MGTOW sempre falavam, né? O MGTOW é o caminho, MGTOW é a saída, MGTOW é a vida. Bom, eu concordo
que de leis como a Maria da Penha, MGTOW pode até te livrar. Agora esse tipo penal aqui, meu amigo, é sua amiga de trabalho, de faculdade, sua vizinha, ou minha amiga, né? Porque, reitero, mulher também pode cometer esse crime. É contra qualquer mulher que você praticar isso aqui eventualmente. Então, às vezes você tá no trânsito, numa briga de trânsito, uma discussão na faculdade, uma discussão no seu trabalho, uma fila de mercado, uma fila do banco, academia, sei lá, qualquer ambiente. Ninguém mais está ileso disso aqui. Você não precisa estar se relacionando com a mulher para cometer esse crime. Basta que ela se sinta, então, prejudicada psicologicamente de alguma forma pela sua conduta, que o senhor estará então incidindo aqui, assim, de forma deliciosa nesse tipo penal aqui. E o senhor pode sim aí ser investigado e responder uma ação penal depois. Então, nem MGTOW é mais a salvação, meu amigo. Tradicionais conservadores, feministas, incels, MGTOW, todo mundo, seja você o homem que você for, tá todo mundo sujeito aqui a ingressar na esfera de incidência desse tipo penal, que realmente é absurdo, né? Mas enfim, veio para reforçar os laços de amor e harmonia entre homens e mulheres. Agora eu gostaria então de me dirigir nesse vídeo aqui para os cristãos mais tradicionais e conservadores, porque eu sempre me identifiquei mais com esse grupo, né, aqui dentro da androsfera, mesmo que eu não seja lá um tradicional e um conservador raiz, né, por conta da questão da monogamia. Até em razão disso eu me defino aqui como um ultra tradicional ou ultra conservador, já que eu não sou monogâmico. Mas enfim, eu gostaria de me direcionar a esse grupo porque é o grupo com o qual eu mais me identifico, e eu percebo que muitos caras não estão entendendo o que está acontecendo. O próprio Bolsonaro, que na minha opinião é um conservador, sim, certamente é antifeminista, ele não entendeu, porque os conservadores e os tradicionalistas não estão entendendo, eles ainda estão naquela ideia que nós cristãos também temos, de que a mulher tem que ser protegida, que a mulher sabe, tem que ser colocada num pedestal e tal. De fato, a mulher tem que ser protegida. Não discordo disso. Acho que isso é importante. Assim como todos os seres humanos têm que ser protegidos, né? A criança, o idoso, o velho, o idoso e o velho, né, são sinônimos, mas enfim, o adolescente. Todos nós merecemos ser protegidos, inclusive os homens, né? Só que, meu amigo, definitivamente não é isso que está acontecendo. Leis como essa aqui, leis como a Maria da Penha, leis como o crime de perseguição, por mais que às vezes pareçam coisas boas, na essência, meu amigo, não é. Porque qualquer tipo de conduta abusiva e lesiva a uma mulher sempre foi punido no nosso ordenamento jurídico. Essas leis aqui visam outra coisa, é exatamente isso que nós cristãos não estamos entendendo. Por quê? Porque nós somos educados em um paradigma muito romântico no que diz respeito ao relacionamento entre homens e mulheres. Eu posso falar porque eu fui criado em igreja, eu sou filho de pastor, então eu recebi essa educação dentro da minha casa, eu cresci minha mãe ouvindo minha mãe falar isso, ouvindo meu pai falar isso, então eu posso falar, meu amigo, de cadeira. A educação que nós recebemos é uma educação muito romântica, é aquela educação de que o homem vai ser o líder, o sacerdote do lar, e ele vai ser então o responsável ali pelo sustento, ele vai ser o responsável por conduzir aquela família e deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e a mulher, por sua vez, então, deve ser submissa e obediente ao marido e honrá-lo em tudo, ao mesmo tempo em que vai ser protegida por ele. Só que, cara, esse paradigma, ele já não é mais o paradigma que é vigente na sociedade. E é isso que muitos cristãos não estão entendendo. Definitivamente, ele já não está mais, sabe, tendo aquele mesmo peso que ele tinha, sei lá, 100 anos atrás. Há um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre isso, eu critico esses pastores muito conservadores e muito tradicionalistas que não estão enxergando o que realmente está acontecendo na sociedade. Esse paradigma cristão que até certo ponto coincidia com o paradigma social, paradigma cultural, até ali o finalzinho do século XIX, meu amigo, com as ideias pós-modernas, com a axiologia pós-moderna, definitivamente esses valores cristãos foram se dissociando da realidade. E é isso que muitos cristãos não entendem, cara. Isso me causa espécie. Veja, eu não estou dizendo que nós cristãos temos que nos curvar à axiologia, aos paradigmas pós-modernos, não é isso, mas ignorar completamente esses valores e ensinar os jovens e as jovens na igreja como se isso absolutamente não existisse, de se dirigir a homens e mulheres como se essas coisas não existissem, é um erro crasso que muitos pastores e muitos líderes e muitos cristãos em geral cometem. Então naquele vídeo eu falei da questão do, por exemplo, o Cláudio Duarte, o Caio Fábio, o Paulo Júnior, o Anderson Silva, inclusive, que eu vou falar um pouco dele aqui agora, são pastores que estão completamente fora dessa realidade, meu amigo. Eu não estou dizendo que o paradigma cristão não tenha validade, mas ele não é o paradigma mais que está vigente na sociedade. Então, por exemplo, não adianta dizer como o Anderson Silva, né, tem um vídeo dele que ele fala assim para os homens, né, resista, seu bosta, seja homem e não peça permissão para isso. Meu amigo, não adianta você falar isso aqui para um homem hoje em dia, porque você está encaminhando esse cara para o cadafalso. Isso aqui é uma coisa suicida. Porque mesmo dentro das igrejas, meu amigo, não adianta mais ensinar esse tipo de coisa. Nós temos que entender que existem muitas pessoas na igreja que têm valores mundanos dentro de si. E os valores mundanos, né, para usar uma linguagem cristã aqui, eles provêm de uma axiologia, como eu acabei de falar, que é totalmente avessa a valores cristãos. Então hoje o que mais tem é mulher dentro de igreja pregando feminismo,
É mulher dentro de igreja dizendo que essa questão de submissão ao marido é uma balela, que não existe nada disso. Então você vai mesmo pregar para o menino que ele tem que estar ali, né, sustentando a sua mulher, porque ela vai ser obediente e tal. Cara, isso não é verdade. A sociedade está o tempo todo dizendo para as meninas o contrário. A mídia, a cultura, as leis vêm reforçando isso aqui. Então as meninas não vão mais definitivamente aceitar esse paradigma cristão. Da mesma forma que os meninos também já não estão mais aceitando aquele paradigma de que você tem que se responsabilizar, você tem que se importar com a mulher, você tem que protegê-la, você é responsável pela condição da família. Os caras também estão sendo afetados e não estão mais nem aí para esse tipo de discussão. Então, definitivamente, eu não estou dizendo aqui, repito, que nós cristãos, realmente que compreendemos a essência desse paradigma, devemos rejeitá-lo e viver aquilo que a axiologia do mundo prega. Não é isso. Agora, naquilo que nós falamos nas igrejas, que nós lecionamos, quando nós estamos ali nos dirigindo a outros cristãos, é importante que eles tenham consciência dessa realidade aqui. Vocês acham mesmo que não existe mulher dentro da igreja que pode usar, por exemplo, esse tipo de lei para fazer uma falsa acusação, para prejudicar o marido na hora de um momento de raiva ali? Ou prejudicar uma mãe, que seja, uma irmã, num momento de raiva? É claro que existe, assim como existem homens que abusam de mulheres, que maltratam, que batem dentro da igreja. Então nós temos que tratar a regra como regra, a exceção como exceção. E a regra que, meu amigo, mesmo dentro das igrejas institucionais, o paradigma pós-moderno ele tem entrado com a sua axiologia de forma muito forte. A gente tem que abrir os olhos, não adianta, como eu falei aqui, né, o Anderson Silva, resista, seu bosta, seja homem e não peça permissão para isso. Meu amigo, esse sujeito pode parar numa delegacia se ele simplesmente quiser, sabe, chegar pra mulher dele e falar: minha filha, fica tranquila, aqui em casa quem manda sou eu vou assumir a responsabilidade por tudo isso aqui, descansa, confia que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, daqui a 2 horas, 2 policiais batendo lá na porta dele, conduzindo ele pra delegacia, porque ele tá aí, né, a mulher dele muito influenciada por uma série de valores pós-modernos, feministas, enfim. Definitivamente nós temos que ter consciência de que as coisas estão mudando. Eu sei que muitas mulheres vão vir aqui me criticar, dizendo que é um reacionário, querendo a restauração de um paradigma. Meu amigo, dane-se, pra quem pensa isso aqui, quem quiser achar que eu sou machista, quem quiser, eu já não tô mais me importando muito com isso aqui não, porque não adianta. De qualquer forma, seja você um cara respeitoso ou não, você acaba entrando na pecha de macho escroto lixo, então dane-se, não tô mais muito preocupado com isso não. A minha preocupação aqui é alertar os cristãos a respeito dessa necessidade de entendermos que a regra geral da axiologia pós-moderna é o que tem entrado nas igrejas, é o que tem feito aí a cabeça das pessoas. Então, regra é regra, exceção é exceção. Se nós de fato estivermos falando aqui de 2 cisnes negros, 2 cristãos que tenham aí um profundo, sabe, compromisso com a sua espiritualidade, que saibam de fato que homens e mulheres são seres espiritualmente diferentes, psicologicamente diferentes, biologicamente diferentes e que, portanto, se complementam em uma união assim metafísica, profunda e mística, então tudo bem. O paradigma cristão, ele é definitivamente o melhor, o mais saudável e o que de fato pode gerar maior desenvolvimento. Agora, a regra geral não é essa, meus amigos. Então nós precisamos ter muita prudência para não estarmos ensinando aí para os homens, principalmente, né, diante desse ataque cada vez mais violento contra a masculinidade, não estamos ensinando os homens aí a adotarem, sabe, posturas e enfim, ideias completamente suicidas, porque elas são cada vez mais inviáveis. Então, cristãos, os valores são outros, então nós precisamos entender realmente em que contexto nós estamos inseridos e, de fato, reitero, defender os valores do Evangelho, mas quando nós, de fato, estivermos falando com pessoas que compreenderam a profundidade do Evangelho, porque, do contrário, nós poderemos estar aí, sabe, juntando 2 paradigmas que são completamente incompatíveis. Nós precisamos entender isso. Então, senhores, para esse vídeo aqui era isso. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.